E até para o leitor entender um pouco mais isso, que ele fica às vezes meio confuso, porque o PV ele está na base de sustentação do Alckmin, o PV tem um secretário no Haddad, o senhor faz oposição ao Haddad na Câmara, o PV também não se entendeu direito sobre o apoio ou não ao Alckmin, porque a Marina também não queria. Qual é a linha do PV? Não, o PV hoje não tem nenhum secretário no Haddad. Quem está lá é um membro do PV que está lá porque foi convidado pelo prefeito e se mantém como secretário. Na verdade, houve uma iniciativa de uma tratativa com o PV que não deu certo, que foi desmanchada, e a presença do secretário lá no governo do Haddad é uma questão pessoal dele. O PV só não retalhou ele, deixou lá, ele está lá por conta própria, por convite. Ele é um secretário convidado pelo prefeito, não é um indicado pelo PV, não é um secretário indicado. Nós não temos hoje ninguém indicado do PV. Qual que é a diferença disso para o eleitor, para o nosso espectador entender? Qual é a diferença de ter um filiado do PV ocupando o cargo? A diferença é completa, é total, completa, porque ele está lá como pessoa. Como ele. Mas a coerência não seria o partido, então, expulsá-lo? Não. Já que o partido é da base do Alckmin, o senhor faz oposição ao Haddad na Câmara, mas tem um filiado ao PV no governo. Não acho que seja o caso de expulsá-lo, porque ele decidiu pessoalmente ficar lá. É uma opção pessoal dele. O partido só, vamos dizer assim, não tomou medidas contra ele. Não é o PV que está no governo hoje, no governo do prefeito Haddad. No caso do Estado, o que houve? Houve uma combinação política entre o Partido Verde e o governo. O Partido Verde deu apoio na Assembleia, deu governabilidade com seus deputados e teve um espaço no governo. Quando chegou, isso é comum em democracia, quando chegou na eleição, é um direito do Partido Verde ter o seu candidato. O que o Partido Verde fez? O Partido Verde retirou a sua pessoa lá do governo, retirou a sua presença no governo, o secretário saiu, e aí o partido, o PV hoje não compõe o governo do Alckmin. Na prefeitura, só para o leitor lembrar, o PV esteve na gestão da Marta, com o secretário Eduardo Jorge, depois esteve de novo... Eduardo Jorge não era do PV no governo da Marta, ele era filiado ao PT. No governo Marta, o PV não participou. No governo Serra, sim, o PV participou. Aí sim, o Eduardo Jorge já afiliado aí era o partido. O Eduardo Jorge foi durante 8 anos representando o PV naquele governo. No início do governo Haddad, o Diretório Municipal do PV decidiu conversar com o prefeito e indicar um secretário. Eu, dentro do Partido Verde, eu fui contra. Eu achava que o Partido Verde não deveria compor o governo do prefeito Haddad. Eu fui contra. Eu achei que aquilo não era certo, não era coerente. Aquilo demorou um período, acabou. O PV se retirou do partido do governo do prefeito Haddad. E o secretário foi convidado pessoalmente pelo prefeito pessoalmente, como pessoa, não como partido. O PV não compõe o governo do prefeito Haddad em São Paulo. E não compõe desde março, não compõe mais o governo do PSDB em São Paulo. Se retirou para poder ter a liberdade de lançar um candidato. O partido se retirou daquela composição política.